Fala, amigo apostador, tudo beleza com vocês? Olha o canal Sertão Trader mais uma vez aqui na área para dar dicas desse mundo das apostas. Hoje nós vamos falar de um mercado pouco explorado pela maioria dos apostadores. É o mercado de Anytime. Fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar. Ok, galera, voltando aqui, Sertão Trade na área. Vou hoje falar para vocês algumas dicas de como apostar no mercado de Anytime. Vocês veem aqui que eu já deixei aqui a foto, dos maiores artilheiros, matadores do mundo, porque nós vamos bater um papo muito legal sobre o mercado de Anytime e eu trago mais uma vez, como você já conhece a Sertão Trade, uma aula expositiva com data show, fica mais fácil todo mundo entender quais são as dicas. Então assim, se você não conhece ainda o mercado de Anytime, é um mercado que paga uma odd até interessante a depender do jogador para ele marcar um gol a qualquer momento, por isso que o termo é Anytime, em inglês, né? A qualquer momento. Então eu vou mostrar para vocês quais são as dicas, o que a gente pode fazer nesse mercado, se vale a pena ou se não vale, qual a odd mais interessante. Porém, eu devo advertir a vocês que o mercado de Anytime não é um mercado muito profissional, não é explorado pelos profissionais, porque é um mercado difícil também de acertar, tá certo, galera? Mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem melhorar as chances de operar nesse mercado, tá certo? Vou passar aqui o slide. Primeiro eu vou usar como base o site Bet365, porque é o site que tem mais facilidade de encontrar esse mercado, mas existem outros sites que também operam com o mercado de Anytime. Na Bet365, quando vocês abrem o site da Bet365, que vocês vão clicar na partida, aqui eu fiz um recorte da partida Itália e Argentina, que vai acontecer hoje, né? Na verdade já está acontecendo. Se você ver esse vídeo no futuro, com certeza isso aqui já aconteceu esse jogo. Mas Itália, quando eu clico em Itália e Argentina, vocês vão ter aquela primeira linha das apostas na Bet365, popular, criar aposta, etc, e vocês vão ter que clicar em jogador, que é aqui nessa parte que está o mercado de Anytime. O mercado de Anytime vai estar escrito aqui marcadores de gols e ele vai ter os nomes dos jogadores que vão participar da partida, provavelmente os que tem mais probabilidade de fazer gol. Então vocês veem aqui que em primeiro colocado está Lionel Messi e para marcar a qualquer momento 2,40. Lembrando que vocês vão clicar em jogador, escolher um jogador e clicar nessa parte de escolher a qualquer momento. Por que tem que ser a qualquer momento? Porque é muito difícil você adivinhar se o jogador vai fazer o gol e ainda se ele vai fazer primeiro ou se vai fazer o último. Então essas duas colunas aqui a gente não trabalha com elas, tá? Se você acha que Lautaro Martinez vai marcar a qualquer momento, já está pagando 3,10 nessa partida aqui, né? Que é Itália e Argentina. Vamos lá, então você encontrou o mercado, mas beleza, como é que eu faço para analisar bem isso aqui? Eu só escolho um jogador, escolho pela odd? Vamos passar o slide. Aqui eu trago para vocês as dicas da seguinte forma. Como é que eu faço para escolher o jogador que eu quero apostar para marcar a qualquer momento na partida? Primeiro, é a mais importante, você vai sempre escolher jogadores matadores que estão em jejum. Como é o jejum? É aquele jogador que você sabe que ele está fazendo muitos gols, que ele é candidato ao artilheiro do campeonato, mas que vem alguns jogos sem fazer gol. Quantos jogos? Bom, aí vai de cada jogador. Tem jogador que geralmente não fica 2 jogos sem marcar, tem jogador que fica 3, vai escolher aquele jogador que tem um tempo sem marcar. É isso que a gente chama de jejum de gols. Mais pra frente eu vou destrinchar um pouco essa primeira aqui, porque ela é uma das mais importantes, se não for a mais importante, tá? A dica número 1 é essa. A dica número 2 é que você tente escolher sempre os batedores de pênalti do time, tá certo? Por quê? Porque o pênalti é uma forma muito fácil de converter em gol e sempre se o time tem aquele batedor oficial, fica de olho também. O cara, ele já é matador no jogo rolando e ainda é o batedor oficial, olha que legal. Então, interessante isso aqui também. Terceira dica, você vai escolher jogos fáceis para o seu jogador. Digamos que eu vou escolher Mbappé. Mbappé ele é um jogador matador e ele está em jejum. Porém, pode ser que ele não seja o batedor oficial, mas o PSG vai pegar um jogo muito fácil pela Copa da França e Mbappé tá lá, doido para fazer o golzinho dele. Lógico que se ele for pegar um time da segunda divisão da França, na Copa da França, vai ser muito mais fácil para bater o Anytime. Também o mercado sabe disso aqui, gente. Então, o mercado não vai oferecer uma odd, muito vantajosa para Mbappé marcar o gol. Então, é isso que a gente tem que saber. O bom apostador, ele sabe
na verdade, se vale a pena aquela aposta, se aquela aposta tem valor. Então não é só porque é Mbappé e vai pegar jogo fácil, porque se a odd estiver muito baixinha, não vale a pena. Vou falar para vocês depois o porquê. A quarta dica é não entrar na opção marcar primeiro ou marcar por último, que foi aquilo que eu mostrei aqui para vocês, ó. Essas duas colunas aqui, ó, vocês fujam delas, é muito difícil acertar, apesar da odd ser bem convidativa. Vocês têm que clicar, ó, jogador, escolher um deles e marcar a qualquer momento. Você tem os 90 minutos, tá certo? Então não entra na opção marcar primeiro ou marcar por último. Vamos seguir nossa aula, hein? Quais são as outras dicas válidas para o mercado de anytime? Você tem que procurar odds ou cotações, né, acima de 1,70. No caso aqui é de Messi, tá 2,40, ó. Então, se ele for o batedor oficial, se ele já estiver em jejum, tem que lembrar também para saber como é que Messi está jogando. Ele está jogando bem pela seleção, porque é um jogo de seleção. Então, assim, você vai ter que procurar uma odd acima de 1,70. Por que a gente fala 1,70? Muita gente vai dizer, tem que procurar odd acima de 2, odd acima de 1,50. Aqui é porque essa odd você tem um lucro a longo prazo, você tendo alguns acertos a longo prazo, essa é uma odd confortável, 1,70. Claro que se tudo der certo e você pegar uma odd maior, melhor. Não vale a pena ficar pegando odds muito baixinhas, porque você precisa acertar muito para ter lucro. Então fuja sempre de odds abaixo desse valor aqui, tá certo? Como o mercado é um mercado arriscado, a odd tem que ser vantajosa, entendeu? Vou lembrar mais uma vez, mercado de anytime é recreativo. É muito difícil você ser apostador profissional só de mercado de anytime. Mas como tem muita gente que gosta, a gente está aqui para mostrar quais são os mercados, é procurar odds acima de 1,70. Outra dica, se for possível, espere o jogo começar. Por quê? Porque às vezes a odd está baixa na pré, antes do jogo começar, e ali quando chega mais ou menos 10 minutinhos ali, o jogo começando a esquentar, essa odd fica aberta também e ela pode chegar um pouco mais alto. Então, se for possível, porque a maioria das pessoas não consegue assistir os jogos, mas se você for assistir o jogo, é bom esperar o jogo começar. Se a odd já estiver muito boa na pré, entre na pré, ou se você suspeita que o gol pode sair muito cedo. Mas eu gosto muito de esperar um pouquinho o jogo começar para pegar essa odd um pouco mais valorizada, tá certo? Vamos para outra dica. Sempre marcar a opção anula se o jogador não começar a partida. Vou mostrar nesse instante como é. Por que essa opção? Porque se você deixar desmarcado, pode ser que o jogador, o técnico escolheu de última hora, botar ele só no segundo tempo, no final do jogo, enfim, e por algum motivo que você não sabe, e você termina tendo menos chance do jogador marcar se ele jogar menos tempo. Então, se essa opção tiver marcada, eu vou mostrar o quadradinho que fica depois, você vai ter mais facilidade com o jogador jogando 90 minutos, né? Outra dica aqui também é você analisar o momento atual de cada jogador no seu campeonato atualmente, porque às vezes você pensa assim, poxa, eu vou apostar num jogador aqui porque ele é artilheiro, mas ele vem jogando bem as partidas. Então eu indico aqui um site, vou mostrar depois, que é o site Flash Score. É um site muito bacana para você observar se o jogador está fazendo gols com frequência, e eu vou mostrar daqui a pouco. Então se atente a essas dicas aqui também, né? Odds acima de 1,70, se quiser ou se for possível, espere o jogo começar até os 5, 10 minutos. Sempre marcar a opção anula, né? Se o jogador não começar a partida, e você tem que analisar o momento do jogador também, tá certo? Essas são as dicas válidas para mercado anytime. Então aqui foi como eu falei, é sempre deixar marcado aqui, ó, anula se o jogador não começar. Isso aqui acontece o quê? Depois que eu clico na Bet365, ele me dá essa opção de marcar isso aqui, ó. Então você deixa sempre marcado essa opção para você não correr o risco, tá certo, galera? Vamos em frente. Então agora, como é que a gente faz para analisar o momento atual do jogador? Esse jogador está indo bem, esse jogador está jogando bem, ele está fazendo gols nos jogos anteriores, ele está em jejum, que foi como eu falei. Então a gente vai utilizar o site Flash Score, né? É só digitar lá na busca Flash Score e você vai clicar no time que você escolheu. No caso aqui, como a gente está mostrando o Messi, eu vou mostrar como é que faz com a Argentina. Então você vai clicar em Argentina lá no Flash Score e vai ter a parte de elenco. Você vai clicar em elenco e aí ele vai abrir uma parte que tem os nomes dos jogadores e você vai clicar o nome do jogador. No caso, como a gente estava avaliando o Messi, nesse momento o Messi está aqui, essa bolinha é a parte onde eu botei a seta, é a parte que tem os gols, né?
os jogos e os gols. Então são jogos de cima para baixo, de cima o mais recente e embaixo os mais antigos, até onde o site pode mostrar para a gente. Como tem a bolinha aqui, vocês podem ver que Messi não vem numa fase tão boa. Ou seja, ó, pela seleção aqui embaixo, o primeiro jogo, Equador e Argentina, ele não marcou. Depois, no jogo do PSG e Lorient, ele marcou um gol. Depois ele passou em branco 2 jogos, né, contra o Clermont e contra o Marseille. Ficou lesionado, né, contra o Angers e voltou a marcar depois contra o Lens. E depois ele passou mais 2 jogos de novo em jejum e marcou 2 gols contra o Montpellier. E aqui já não marcou no último contra o Metz. Então assim, se vocês perceberem, é diferente o Messi do PSG do Messi que era no Barcelona. Provavelmente o time não joga em função de Messi, ou ele joga um pouco mais recuado. Isso aí a gente pode analisar a fundo. Vocês sabem que no Paris Saint-Germain quem faz mais gols é Mbappé. E o batedor de pênalti, eles se revezam. Não sei se vocês sabem disso, mas às vezes bate Neymar, às vezes bate Messi. Então já não seria uma boa escolher Messi para quando ele jogando pelo PSG. Lembrando que pela seleção da Argentina, provavelmente ele é sim o batedor oficial de pênalti e muda um pouco. Então, por isso que vale a pena você analisar se é um jogo de seleção ou se é um jogo de clube, porque o jogo de clube, às vezes, joga em função daquele matador. Vamos analisar outro jogador aqui. Que tal o Hulk, hein, do Galo? Então, o Galo vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro e Hulk vem se destacando como um artilheiro, matador nato. Então vamos ver aqui, ó, a bolinha são os gols, onde eu botei a seta, e a gente vai ver desde lá de baixo, ó, no dia 27/4, contra o Independente Del Valle ele marcou 1, depois ele marcou de novo contra o Goiás, ele passou em branco aqui, ó, contra o América, os 2 jogos contra o América Mineiro, não foi relacionado contra esse, e depois voltou a marcar 1, depois marcou 2 gols, não foi relacionado, não marcou contra o Tolima, mas já marcou contra o Avaí. Percebam que a frequência de gols de Hulk está maior até do que a de Messi nesses últimos tempos. Então você tem que avaliar de acordo com o desequilíbrio também, às vezes, de cada jogador. Hulk é um jogador que, para o Campeonato Brasileiro, ele ainda é acima da média na questão de gols. E Hulk é o batedor de pênalti, eu não lembro se o batedor de pênalti oficial do Galo é Hulk, mas eu sei que ele faz muito gol. Então, se de repente Hulk tiver escalado, vindo jogando bem, marcando gols, e tiver um jejum de gols, ele já está numa fase boa para a gente apostar no anytime dele, né? Para ele marcar a qualquer minuto. Vamos pro próximo. Tem mais um jogador que eu quero mostrar a vocês, que é o famoso Gabigol. Gabigol, o nome já diz, o cara tem faro de gol, galera. O cara tem faro de gol. Então, ele é o batedor oficial de pênalti do Flamengo. Ele sempre está se envolvendo em lances perigosos com o Flamengo. O Flamengo é um time que joga muito para frente. O Flamengo às vezes pega times mais fracos, né, no Campeonato Brasileiro, às vezes na Copa do Brasil. E aqui é que eu quero mostrar para vocês o famoso jejum. Olha o que aconteceu aqui, ó. O último jogo aqui daqui de baixo, no mês do 29/4, contra a Universidade Católica, ele marcou 2 vezes. Depois ele não foi relacionado e não marcou contra o Talheres nem contra o Botafogo. Aí ele marcou contra o Altos aqui, ó, na Copa do Brasil. Só que o que aconteceu depois desse golzinho que ele fez na Copa do Brasil? Ele ficou, ó, 1, 2, 3, 4 jogos sem marcar. Então quem joga cartola deve lembrar, né, que você está sempre buscando colocar jogadores que marquem gols. Então, no meu time contra o Fluminense, eu tinha colocado o Gabigol, porque eu já imaginava que uma hora ele iria sair desse jejum aqui. Ou seja, Gabigol, pro Campeonato Brasileiro, é muito difícil ele passar mais que 4 ou 5 partidas sem marcar. Como ele já tinha um jejum de 4 partidas, o golzinho dele iria sair. E ele estava jogando bem, estava se envolvendo, ele estava perdendo muito gol. Para quem acompanha os jogos do Flamengo, ele perdeu muito gol. E ele é o batedor oficial do time, tá certo, galera? Então aqui seria, nesse jogo contra o Fluminense, um jogo interessantíssimo para você jogar em anytime de Gabigol. E acredito que estaria pagando até bem, tá certo? E aí você vai buscar sempre uma odd acima de 1,70. Se não tiver 1,70 antes do jogo começar, espera um pouquinho o jogo começar, que aí você vai conseguir. Aqui eu vou sempre lembrar, mercado de anytime deve ser algo recreativo, tá certo? Aqui o nosso mestre de padaria aqui dando um like. E aí eu te pergunto, esse conteúdo te ajudou? Certão Trade tá aqui para te ajudar a melhorar nas apostas esportivas, tá certo? Faça aí como o nosso mestre de padaria, dá um like e se inscreva nesse canal. Esse canal tá
Conteúdo sempre, 2 vezes na semana sobre apostas. Assista os outros vídeos do canal, compartilhe, que nós estamos sempre aqui com conteúdo bacana, tá certo, galera? Um forte abraço e valeu!